Olá, sejam todos bem-vindos a mais esta aula de variável complexa. E hoje começaremos a falar sobre o teorema dos resíduos. E essas notas de aula foram baseadas nos livros do Brown e Churchill e do Spiegel, Lipschitz, Schiller e Spellman. Vamos recordar o que é uma singularidade isolada. Um número complexo de zero é um ponto singular de f de z quando a função não for analítica nesse ponto, mas todo disco aberto com centro nele contiver pontos onde f é analítica. Pois bem, quando f for analítica no disco perfurado, definido pelas desigualdades módulo de z menos e0 maior que zero menor que r, ou seja, nós temos aqui um ponto z0 e uma circunferência com centro em z0. Opa. Uma circunferência com centro em z0 e um certo raio r. Então, ela não precisa ser analítica em z0, ela pode ser singular em z0. Se ela não for analítica de um ponto z0, então a gente diz que z0 é uma singularidade isolada. Não há nenhum outro ponto singular nessa vizinhança do ponto z0. Por exemplo, esta função racional. Ela é singular quando z é igual a 2 e singular quando z é igual a i. A menos i, aliás. Então, tem duas singularidades isoladas. Porque cada uma das singularidades contém um disco com centro na singularidade que não contém nenhuma outra singularidade. Já o ramo da função raiz quadrada, podemos fazer o seguinte gráfico. A gente sabe que a função raiz quadrada é multivalente e, portanto, ela tem ramos, não é? E o ramo, um dos ramos, que a gente chama de ramo principal, deixa de ser contínua no semi-eixo real negativo, juntamente com o zero. O zero. Então, no zero, a função raiz quadrada não tem derivada, e neste semi-eixo, o ramo principal da função raiz quadrada, definido dessa maneira, né? Onde r cis θ é a coordenada de z em coordenadas polares, né? Em coordenadas polares. Se este é o z, pode ser dado pelas suas coordenadas cartesianas, não é? Que são as projeções no eixo horizontal e vertical. Aqui seria o x, aqui é o y, ou então pode ser dado pelas coordenadas polares, que é essa distância r e este ângulo θ.
Então, podemos escrever o z como sendo x mais y, ou também como r cis θ. Lembrando que cis θ é uma abreviatura para cosseno mais seno de θ. Ela é descontínua aqui. Então, todos os pontos desse semi-eixo são pontos singulares, porque ela não é contínua em nenhum desses pontos aqui. Portanto, não é derivável. Então, mas qualquer vizinhança desse ponto, de um ponto aqui que está no semi-eixo, qualquer vizinhança desse ponto, tem pontos em que a função é analítica, tanto acima do eixo quanto abaixo do eixo. Um outro exemplo. Considere essa sequência de números, EK, 1 sobre Kπ mais π sobre 2, onde o K é 0, mais ou menos 1, mais ou menos 2. E observe que todas elas são singularidades isoladas, não é? Desta função, porque se o zk é 1 sobre isto, 1 sobre zk é Kπ mais π sobre 2. Kπ mais π sobre 2 são os pontos onde cosseno é 0. Se o denominador é 0, a função ela deixa de ser analítica. Em todos esses pontos zk que estão listados aqui, onde k é um número inteiro qualquer. Agora, o z igual a 0 também é um ponto singular, né? Uma vez que 1 sobre z não é definido em 0. Mas cada disco aberto com centro em 0 contém pontos onde f de z é analítica. O 0 não é isolado porque toda a vizinhança do 0 tem um ponto dessa sequência, porque à medida que o k vai crescendo, o denominador cresce em valor absoluto, então esse termo aqui vai tendendo a 0. Então esses pontos vão tendendo a 0. Então qualquer vizinhança do 0 tem pontos onde a função é analítica, portanto z igual a 0 é um ponto singular, mas não é um ponto singular isolado, porque qualquer vizinhança de z igual a 0 contém uma infinidade de pontos singulares. Portanto, o 0 não é um ponto singular isolado. Então, vamos considerar Vamos considerar aqui uma função f de z com uma singularidade isolada. Então, essa função, se tem uma singularidade isolada, num ponto z0, eu posso calcular uma sua série de Fourier num certo disco perfurado com centro em Z0. Num certo disco. E essa série de Laurent tem potências positivas de K, de Z menos Z0, e potências negativas de Z menos Z0. Então, é a série de Laurent nesse disco. Esta parte aqui, que é a parte de potências negativas, é chamada parte singular ou principal. Realmente, esses termos aqui são todos singulares em Z0. Por isso, o nome parte singular. E parte principal, porque algumas propriedades interessantíssimas da função são caracterizadas por esses termos. Falamos, então, quando é que o ponto singular é removível? O ponto singular é removível quando a série de Laurent dessa função nesse disco for nula.
aí ela se reduz a uma série de potências positivas, essa aqui. Quando isso ocorre, o Z0 será chamado de ponto singular removível, e um exemplo é aquela função seno de Z sobre Z. E nós já vimos que ela deixa de ser analítica em zero, quando Z é zero, né? Função seno de Z sobre Z. Ela é definida apenas para Z diferente de zero. Então, em zero, ela não é analítica, mas toda a vizinhança do zero tem pontos singulares. Tem pontos onde a função é analítica. O único ponto singular é o zero. E a sua série de Loran, em torno do zero, só tem termos positivos. A função do seno é z, sobre z fica 1, menos z ao cubo sobre 3 fatorial dividido por 2, por z da z quadrado sobre 3 fatorial, mais z à quinta sobre 5 fatorial, dividido por z da z à quarta sobre 5 fatorial, menos z à sexta sobre 7 fatorial, mais etc. Vejam que essa série converge para a função no ponto, módulo de, no ponto não, no disco, o seno converge em toda, a série do seno converge em todo o plano, então esta série aqui converge nesta região, que é um disco perfurado, né? É um ponto singular, mas é um ponto singular removível. Veja que quando z é igual a zero, essa soma aqui se reduz a 1. Ela vale 1. Então, se nós definirmos a função f de z fora do zero, por essa expressão, e f de z no ponto zero como sendo 1, esta função f de z é analítica em zero. Removemos a singularidade desta função simplesmente redefinindo-a na singularidade removível. Removível. E no caso de Z0 ser uma singularidade isolada, ela é removível, C e somente C, o limite dela quando Z tender a Z0 existir e for finito. Por quê? Se f de Z for uma função, tiver uma singularidade isolada em Z0, e essa singularidade for removível, é porque sua série de Loran, num disco, com centro em Z0, nesse disco, essa agora, f de z, nada tem a ver com a f anterior. É uma f genérica. Ela tem uma série da forma A0 mais A1, z menos Z0, mais etc. Né? A2, z menos Z0 ao quadrado, mais etc. O limite da f de z, quando z tende a um Z0, é igual ao limite da série. Né? É o limite
quando Z tende a Z0, da série A0 mais A1, Z menos Z0, mais etc. Ora, limite da constante é a própria constante, e o limite dos demais termos, quando Z tende a Z0, é zero. Z menos Z0. A1 vezes A1 dá zero. Então, o limite existe e é finito. E a prova é essa, então, eu chamei de C0 o coeficiente, né? De modo que, se a singularidade for removível, da continuidade da série de potência em Z0, segue que o limite da f de z é o f de z0, que é o C0. Na verdade, de modo que o limite existe e é finito. F de Z0 pode não estar definido, não é? Portanto, a série de potências, tal como está escrito aqui, é simplesmente o limite, é simplesmente C0. Não podemos dizer que é o F de Z0, porque às vezes o limite não existe. E, reciprocamente, se existir um limite for finita, vamos provar que a parte singular dessa série de Loran é nula, né? Aqui também é a prova. Opa. Prova. Então, basta mostrar que os coeficientes n são iguais a zero quando n é negativo, né? Então, se o limite da f de z, quando z tende a z0, existir e for finito, então o módulo de f de z vai ser menor que m para algum m, para todo z numa vizinhança perfurada de z0. Nesta vizinhança perfurada, onde a função é analítica, então, por exemplo, aqui eu tomo uma circunferência com centro em Z0 e um raio R menor que esse R aqui. E eu sei que aqui dentro a função é analítica. E vejo que os valores do coeficiente CK, pela expressão da série de Loran, não é 1 sobre 2π integral na circunferência de f de z dz sobre z menos z0 elevado a k mais 1. Fazendo uma estimativa, se isso aqui é menor que um certo valor m, devido à continuidade, não é? E z menos z0, se eu estou sob a circunferência de raio R minúsculo, essa diferença em modo R minúsculo, elevado a k mais 1, módulo de 2π é 2π, e o comprimento da circunferência é 2πr. Então, cancelando 2π com 2π, r elevado a k mais 1 dividido por r dá r elevado a k aqui. E o r pode ser tão pequeno quanto a gente quiser, não é? Tão pequeno quanto quisermos. E quando k é negativo, menos k é positivo. Então, isso vai para zero quando r vai para zero. Então, CK é menor que qualquer constante positiva que vai para zero com R. E, portanto, CK só pode ser zero. Essa função, como já vimos, né, ela contém um ponto singular isolado, em z igual a zero. E como o limite de seno de z sobre z é 1, o zero é uma singularidade removível. Já comentamos, esse procedimento remove a singularidade, daí o nome singularidade removível. Também, se a gente pegar a série seno de z, do seno, né? Que é z ao cubo, seno de z.
z ao cubo sobre 3 fatorial. E assim por diante, obtemos, então, a série de Loran, z ao quadrado sobre 3 fatorial, mais, aqui, se quiséssemos colocar mais z à quarta sobre 4 fatorial, menos z à quinta sobre 5 fatorial, mais, etc. Vamos obter, quando a gente divide por z, né? Z ao quadrado, aliás, aqui é z à quinta sobre 5 fatorial. E aqui é z à sétima sobre 7 fatorial. A função seno tem esta série. E obtemos a série de Loran. A gente vê que a série de Loran, z à quarta, z à sexta sobre 5 fatorial. A gente vê que a parte singular é nula, né? Isso confirma que z igual a zero é uma singularidade removível da função f de z. A série de Loran dessa função nesse disco perfurado, a única singularidade é 1. É z igual a 1. Então, nesse disco perfurado, a gente pode obter dividindo isto por z menos 1. Dá exatamente isso. 1 mais z. E 1 mais z eu posso escrever como sendo 2 mais z menos 1. Porque eu quero em potências de z menos 1. Aqui já está desenvolvido em potências de z menos 1. Essa função possui, então, uma singularidade removível em z igual a 1. Seu limite em z igual a 1 é o limite em z igual a 1. Ele é 2. Né? Quando a gente define f de 1 igual a 2, a gente remove a singularidade em z igual a 1 e tornamos f de z analítica no plano todo. Polos de ordem m. Uma singularidade isolada z0 é um polo de ordem m de f de z se a sua série de Loran. No disco perfurado, olha, é o disco perfurado com centro no ponto z0, como este aqui. Como este aqui. Possui esta forma aqui, ou seja, a parte singular tem apenas um número finito de termos. Um número finito de termos. O C menos M é diferente de zero, e o CK é zero para todo K menor que menos M. Então, C menos M menos 1, C menos M menos 2, todos eles são nulos. A potência de Z menos E0 negativa de ordem mais alta é M. Quando M é 1, é usual dizer que Z0 é polo simples, quando M é 2, polo duplo, polo triplo e assim por diante. Ou, de forma genérica, polo de ordem M. Né? Polo de ordem M. O C menos M tem que ser diferente de zero. Se Z0 for uma singularidade isolada de f de z, o ponto Z0 será um polo de ordem M, de f de z, se e somente se este limite existir, for finito e diferente de zero. Isso quando o Z0 for singularidade isolada. Polo é uma singularidade isolada. E a prova é o seguinte, se o Z0 for um polo de ordem M, então sua série de Loran no disco perfurado, nesse disco perfurado aqui, é a parte singular, tem um número finito de parcelas, né? Como é de ordem M, esse número C menos M tem que ser diferente de zero, né? Com C menos M diferente de zero. Então, multiplicando por Z menos E0 elevado a M, isso aqui, a série fica
toma esse formato. Multipliquei por z menos z0 elevado a m, dá uma série de potências positivas. Positivas. Vou passar esse termo para cá. Série de potências positivas. E da continuidade da série de potências positivas, o limite dessa expressão, quando z tende a z0, é o limite dessa série quando z tende a z0. Quando z tende a z0, dá continuidade ao valor da série em z0. Na série em z0 e c0, e c0, 0, 0 e assim por diante. Tudo é zero. Provando a primeira parte do teorema. Que se z0 for um polo de ordem m, este limite existe, é finito e diferente de zero. Ou seja, menos m, e por hipótese é diferente de zero. Reciprocamente, vamos supor que este limite existe, é finito e diferente de zero. Aí, sob essa hipótese, existe um R e um M maiores que zeros. Se o limite é finito, da continuidade da F, essa função é analítica, essa também. Então, como todas as derivadas são analíticas, essa função, todas as derivadas de ordem delas são contínuas. Em particular, essa função é contínua numa vizinhança do Z0. Então, se eu tenho uma função contínua na vizinhança de Z0, existe uma certa vizinhança, pode ser maior ou menor, dependendo da função, na qual a função é limitada por m. A função é limitada por m. Bem, e a partir disso, vamos provar que C a menos m é diferente de zero e que o CK é zero para K menor do que menos m na série de Loran da função. Então, vamos provar que na série de Laurent deste produto que converge no disco perfurado zero menor que módulo de Z menos E0 menor que R, os coeficientes C índice K são tais que o C menos M é zero e o CK é zero. C menos M é diferente de zero e o CK é zero, quando K for menor que menos M. Então, a gente toma C, uma circunferência com centro em Z0, e raio R. Então, uma circunferência no interior dessa outra circunferência aqui. Esse R pode ser tão pequeno quanto queiramos, né? Quanto quisermos. Se o K for menor que menos M, passando o K para cá, menos K menos M é maior que zero. Esse número aqui vai ser maior que zero. E a gente sabe que o módulo de CK na série de Loran é o módulo de 1 sobre 2π integral em C de f de z dz, z menos... Vamos colocar o dz aqui em cima para ficar mais compacta a forma. Bom, e multiplicando por z menos z0 elevado a m em cima e embaixo, nós ficamos com esta expressão. Isso aqui é menor que m. Módulo disso é 1 sobre 2π. Isso é menor que m. O módulo disso é r. R elevado a m mais k mais 1 vezes 2πr
que é o comprimento da circunferência. Nós provamos que a integral, bem, o módulo de 1 sobre 2π é 1 sobre 2π, mas o módulo dessa integral é menor ou igual a um número que majora isso, vezes o comprimento da circunferência. E o número que majora o integrando é o m, que majora o numerador, e o r elevado a m mais k mais 1, que majora, que é igual ao denominador, né? Em módulo. Então, esse número majora esse integrando. Cancelando 2π com 2π, esse r com esse r, a primeira aqui, vai ficar m vezes r elevado a menos k mais m. Menos k mais m é positivo. Quando o r está elevado a uma potência positiva, à medida que o r vai tendendo a zero, esse termo vai tendendo a zero, né? E a gente pode tomar o r tão pequeno quanto se queira. Portanto, esse número é menor do que qualquer número positivo. E daí a gente conclui que CK é zero para K mais M menor que zero, ou K menor que menos M. E se todos os CK são zeros a partir desse, é porque os únicos possíveis termos negativos são esses aqui, de potências negativas de Z menos Z0, são esses. Os outros índices com potências maiores do que Z menos Z0 elevado a M são todos zeros. Como o limite, vejam, e agora vamos provar que o C a menos M é diferente de zero. Basta multiplicar essa expressão por Z menos Z0 elevado a M, fica um C constante aqui, e quando eu faço Z tender a zero, dá exatamente um C índice menos M, que, por hipótese, é diferente de zero. Portanto, o CM é diferente de zero. Cabe aqui observar que esse limite, quando K for maior que M, ele é zero. E quando K for menor que M, o limite é infinito. Nós não definimos limite infinito, mas podemos fazê-lo. O que significa o limite ser infinito, né? O que significa o limite de uma... Opa! O que significa o limite quando Z tende a Z0 de uma f de Z ser infinito? Infinito. Significa o seguinte, que para todo epsilon maior que zero... Ah, não, aqui é infinito. Né? Podemos usar essa letra. Dado existe um delta maior que zero, tal que, se o módulo de Z, módulo de Z, menos Z0, for menor que delta, então isso implica que o módulo de f de Z é maior que epsilon. E o que significaria, por exemplo, limite... Então, essa desigualdade diz que o módulo do f de Z cresce indefinidamente, porque o epsilon é qualquer número dado. Pode ser 1, pode ser 2, pode ser 1000, 10.000, 1 milhão, 1 bilhão. De qualquer forma,
eu posso tornar o f de z em módulo maior que o y, desde que o z esteja próximo do z0. E o que significaria, por exemplo, z tendendo a infinito, de f de z ser igual a L? Significa o seguinte: para qualquer epsilon maior que zero dado, existe delta maior que zero, que a gente precisa construir, né? Tal que módulo de z maior que delta, agora o delta é que cresce indefinidamente, implica módulo de f de z menos L menor que epsilon. Essa é a definição de o limite de f ser L no infinito. Bom, agora, por exemplo, vocês já poderiam dizer o que significa limite de f de z quando z tende a infinito ser infinito. Usando este e este aqui. Não é? Dado epsilon delta tal que módulo de z maior que delta implica em módulo de f de z maior que epsilon. Então, é isso que significa isto aqui. Né? Esta função racional tem um polo simples em z igual a 1 e um polo triplo em z igual a menos 2i. Por quê? Porque quando eu faço o limite de z menos 1 f de z, eu obtenho 1. Calculem, se eu multiplicar essa função por z menos 1, fica 1 aqui, mais z menos 1 sobre z mais 2i ao cubo. 2 vezes z menos 1 sobre z mais 2i ao cubo. Esse termo, quando z tem, então, quando eu multiplico esse termo por z menos 1, faço z tender a 1, ele dá 0. E esse dá 1. E aqui, quando eu multiplico por z mais 2i ao cubo, vai ficar um z mais 2i ao cubo aqui, vai ficar um z mais 2i ao cubo que cancela e dá 2. Então, o limite de f de z vezes essa expressão dá 2. Então, 1 é um polo de ordem 1 e, e menos 2i é um polo de ordem 3, por causa desse expoente. Já vimos como obter séries de Loran de funções racionais. Então, mostrem que a série de Loran desta função f de z, aqui dada, neste disco perfurado. Por que o raio tem que ser raiz de 5? Poderia ser menor do que isso. É que a distância entre as singularidades, 1 e 2i, é o módulo de 1 menos 2i. A diferença é o módulo da diferença, que é o módulo de 1 mais 2i. E o módulo de 1 é mais 2i, é 1 ao quadrado mais 2 ao quadrado, que é a raiz de 5. Então, a distância entre as singularidades é a raiz de 5. E é por isso que eu tenho que limitar aqui a raiz de 5. Não é? E a parte singular dessa série tem apenas um termo. E, finalmente, singularidade é essencial. Uma singularidade isolada é uma singularidade essencial quando a série de Loran da função nesse disco perfurado tiver infinitos termos não nulos. A parte singular tiver infinitos termos não nulos. E um exemplo clássico é a exponencial de 1 sobre z. Tomamos a exponencial de w, que é cuja série de Taylor
é esta e converge em todo o plano finito. A gente caracteriza o plano finito por essa desigualdade, módulo de z menor que 1. Então, quando a gente troca W por 1 sobre Z, essa mudança aqui, Z igual a 1 sobre W, o que ela faz? Ela traz todo o plano módulo de Z maior que 1 para dentro do disco. Ela abre o disco para o infinito e fecha tudo fora do disco para dentro dele. Né? Porque se o W tem módulo menor que 1, 1 sobre W vai ter módulo maior que 1. Se o módulo de W for maior que 1, módulo de 1 sobre W vai ser menor que 1. Então, ela traz, assim, o disco fora do módulo de Z igual a 1 para dentro. E pega o que está dentro e manda lá para fora. Então, não converge no zero, porque no zero a função não é definida, né? Nem essa série. E converge para todo Z finito. Então, simplesmente fizemos W igual a 1 sobre K. Veja que a parte singular tem uma infinidade de termos, né? É interessante ver o seguinte: dado uma singularidade essencial e um número complexo L qualquer, existe uma sequência WK convergindo para L, tal que F em WK converge para L. Olha que coisa interessantíssima. Aqui é um exemplo de um outro ponto singular não isolado, né? E ficamos por aqui. E na próxima aula, iremos falar sobre o teorema de resíduos, então. Então, a todos, um abraço e até breve na próxima aula.